Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, Pastor Douglas para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, editora Autografia, juntamente com a Eleusa Cristina, minha esposa. Bem, vou responder aqui a pergunta do telespectador Fábio, que ele diz o seguinte: Pastor Douglas, ele me fez a seguinte pergunta: o senhor crê na reencarnação porque o senhor viu? Ou o senhor crê porque ela já existia antes, Porque segundo o que eu sei, ela já existia antes de o senhor conhecer. E realmente eu quero responder agora ao meu amigo Fábio. Bem, eu nunca acreditei em reencarnação. Primeiro, porque eu sou nascido e criado no Evangelho. Eu nem sabia que existia reencarnação, Eu só acreditava na ressurreição. Eu olhava a reencarnação, tipo assim, ela passava voado na minha vida, eu não me interessava, eu nunca me interessei. Eu passei a acreditar depois que eu vivi os fenômenos e vi a reencarnação no mundo espiritual. E vi o lugar onde é preparado as reencarnações que vêm para a Terra. Eu entrei dentro de um galpão com várias pessoas brancas e vi. E nesse arrebatamento que eu tive, espiritual, ou desdobramento, cada um dá um nome, eu saí lucidamente do meu corpo, a um ponto de ver o meu corpo ao lado da minha esposa. Isso eu não tenho como negar. E depois saí por várias vezes, no trabalho. Em 2002 saí também, mas os maiores eventos de fenômenos na minha vida foram de 2016 e 2017 até meados de 2017, junho, julho, por aí. Foi onde eu tive os maiores experiências em arrebatamento de espírito, assim, um atrás do outro. Tanto é que no livro eu chego a relatar datas. Tem amigos meus, pastores, que ficam impressionados, Tem outros que estão até estudando agora a vida após a morte, reencarnação. Já tinha pastores que eu nem sabia, que nunca comentaram nada comigo, chegaram depois: Pastor Douglas, depois que eu li o seu livro, o senhor não fala reencarnação, mas o senhor fala de vida após morte. O senhor acredita em reencarnação? Aí eu fui e falei para eles o que eu pensava. E falei porque eu não relatei no livro, que ainda não era a hora. Agora eu tenho gravado vídeos falando, comentando. Se você for observar, de um tempo para cá, eu comecei igual o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele começa, se eu não me engano, é lá em Romanos, e ele vai, conforme ele vai passando para os livros, Coríntios, Éfesos, 2 Coríntios, ele vai começando a revelar aos poucos, quem coordenou a Bíblia, algumas coisas que ele comenta. Por exemplo, quando ele fala que ele conheceu um homem, que, lá em 2 Coríntios 12, que foi ao terceiro céu e viu coisas inexprimíveis, inefáveis, que não convinha ele falar. Alguns supõem-se que fosse ele, mas ninguém sabe o certo se foi ele ou não. Mas observa que ali ele já revela que foi aos céus, antes já não revelava. Outro detalhe: quando Paulo fala que é o homem, Paulo não, quando em Hebreus fala que ao homem é dado morrer uma vez só, que uns acham que quem escreveu Hebreus foi Paulo, mas ninguém tem certeza, então não pode confirmar uma coisa. Realmente é o homem o que? É o homem, a essa capa daqui, porque o corpo é o que? É o vestimento do espírito, e eu vi isso do outro lado. Pessoal, meu amado, minha amada, eu sou criado no Evangelho desde criança, eu nunca acreditei nisso. Eu tenho inúmeras reportagens guardadas comigo, tem um vídeo minha que eu mostro eu pregando nas igrejas. Na época que eu desfiz centros de macumba para se tornar igreja, tem centros hoje aí que eu fui lá, desfiz, e hoje são igrejas evangélicas, lugares que eu entrei e fiz a obra de Deus e plantei igrejas, e fundei instituições, centros de recuperação, e orfanato, e creche. Foram muitos trabalhos que eu fiz, e eu nunca ia acreditar se eu não vivesse o que eu vivi, tudo por causa da minha filha. Então hoje eu entendi. A minha filha veio na nossa vida para me despertar e me mostrar qual era a minha missão, que eu tinha que fazer e cumprir. Com 15 anos ela saiu fora desse mundo, a Vitória, e antes dela sair ela deixou frases que impactaram as pessoas. Ela deixou uma frase: estamos aqui, mas não somos daqui. A segunda frase: somos visitantes e não habitantes da terra.
E a terceira que ela deixou, que encontramos recentemente, eu e minha esposa, que o Facebook pediu para compartilhar. Olha só, o Facebook nos enviou essa frase pedindo para compartilhar, e nós compartilhamos. A terceira frase, ela fala que a lei do Evangelho é livre, é a liberdade, quer dizer, Jesus veio trazer uma mensagem livre. Jesus não fundou a igreja, Jesus não pediu dízimo, Jesus não pediu oferta, Jesus veio pregar simplesmente o amor, o perdão, a integridade, a honestidade, o carinho, a paz, tudo aquilo que um homem tem que ter com uma boa conduta. E Deus também, quando fala com Jó, Deus escolhe Jó por causa de sua integridade, do seu temor, homem íntegro, reto e temente a Deus. Foi por isso que ele foi escolhido. E Noé também, por causa da sua retidão e integridade. Então, o que eu quero falar com o Fábio? Por que eu passei a acreditar na reencarnação? Porque justamente quando eu vivi o fenômeno, fui ao mundo espiritual, encontrei com a minha filha, Vitória Cristina. Você pode procurar na nossa página, meu perfil Douglas Cavalcante, no Facebook. Pode procurar na página Livro Entre o Céu e a Terra. Pode procurar na página também Projeto Vitória Cristina, tá? E você vai ver lá, pode procurar também Eleusa Cristina Rocha Ribeiro Cavalcante. Você vai ver lá em nossos perfis, né, a nossa vida ao decorrer dos anos para trás, de hoje para trás. Vocês vão ver quantas igrejas eu preguei sobre arrebatamento, inclusive, né, e de uma forma errada. Hoje eu sei que o arrebatamento é individual para cada um, e é do espírito, não é do corpo físico, que a vida continuam crescendo crianças, e vai continuar, porque isso daqui é uma passagem. E agora eu vou responder para o irmão. Além de acreditar na reencarnação hoje, eu tenho a certeza disso, eu entendi que a reencarnação, ela serve para o espírito como uma evolução, porque nós precisamos aprender em uma vida só, de 100 anos ou 150 anos de idade, vamos supor que se chegasse a isso, não aprenderíamos tudo que é necessário para que pudéssemos chegar a um padrão de perfeição, porque nós somos sujos, nós somos podres, somos imperfeitos, temos que melhorar muito, somos falhos, soberbos às vezes, egoístas às vezes, somos errantes constantemente, e temos que se acertar. E para isso que existe a reencarnação, para que haja uma perfeição. Esse é um detalhe. Outro detalhe, a reencarnação muitas das vezes ela é dada com um propósito para cada um, como foi o caso de Elias, está lá em Mateus capítulo 17. Elias, né, ele veio, e os apóstolos quando perguntam a Jesus, os escribas não dizem que Elias virá? Jesus, ele diz bem claro, Elias não virá, Elias já veio, ele esteve entre vocês e vocês nem perceberam. Aí eles olham um para o outro, eles acham que Elias era João Batista. Mas por que eles acham? Porque todo judeu, principalmente naquela época, já estudava a reencarnação. A maioria dos rabinos estudam reencarnação. Só os rabinos novos agora, alguns contestam, e outros acreditam, mas não gostam de comentar sobre o assunto, porque a reencarnação, ela é excelente em vários aspectos, mas por outro lado, ela é ruim para a pessoa que não tem consciência. Ela pensa muitas das vezes por um lado egoísta dela. Ela pensa, se existe reencarnação, né, então que se dane, e eu vou viver minha vida de qualquer jeito. Só que ela não sabe que do lado de lá, ela vai prestar conta, e a dor que ela vai sentir, o pagamento do lado de lá é muito pior do que você imagina. Pode pegar a pior prisão da humanidade que exista, ou o pior pelotão de fuzilamento, quem vai ser fuzilado, o lado de lá é pior ainda. Quantos do lado de lá você vê a passagem do rico e Lázaro, mendigo Lázaro, que o rico ele pede a Abraão para que fosse avisar os pais dele, os irmãos dele, o que ele estava sofrendo. Vai lá, avisa meus irmãos para eles não poderem estar aqui onde eu estou. Mas um detalhe importante, que ali nessa passagem, fala, Abraão diz, se eles não ouvem os profetas que estão lá e a palavra, a lei, como que eles vão ouvir os mortos? Mas um detalhe importante, que eu queria comentar com você, mas Abraão não fala que é proibido voltar, porque o espírito que volta é só os que vêm com um propósito. Então a reencarnação existe somente para aqueles que têm um propósito de voltar, tanto com o propósito de ajudar uma grande nação, como uma família, como depende de N situações.
Você vê vários casos aí de uma criança, por exemplo, que às vezes vem numa família que estava sem esperança. Eu conheço vários casos de famílias que estavam sem esperança e de repente veio uma notícia maravilhosa de que a mulher estava grávida, e foi aquela alegria na família, e aquela avó que estava xoxa ficou feliz porque vai ser vó, ou então porque vai ser vó de novo, ou porque vai ser bisavó, aí traz aquela alegria, aquela animação. Quer dizer, aquele espírito já veio com esse propósito de motivar aquela família a continuar vivendo, lutando. Por quê? Para ajudar os irmãos espiritualmente. Nós que estamos no corpo físico não temos a percepção disso. Isso são para os espirituais. A Bíblia diz: as coisas espirituais são para os espirituais. Então só quem tem essa visão espiritual entende com esse propósito. Outro detalhe que eu queria passar para o Fábio, para os telespectadores: observe que eu não falo aqui em judaísmo. O judaísmo crê na vida após morte e na reencarnação. A maioria dos judeus, tá? O hinduísmo também crê, o budismo também crê, o espiritismo também crê, a igreja messiânica e tantas outras religiões aí também creem em vida após a morte, e até evangélicos, vários pastores, como eu já falei, têm me procurado, têm comentado. Muitos falam: pô, eu não comento na minha igreja que eu não gosto. Respeito a posição deles, mas eu estou falando porque Deus até então permitiu que eu viesse agora a revelar. Agora é o momento de eu começar a revelar. Estamos em 2018. De lá para cá, agora eu vou revelar algumas experiências que Deus me deu e visões. Então a reencarnação, ela existe sempre com um propósito bom, não é com um propósito ruim, de sempre melhorar, se ajudar. Outro detalhe: ninguém vem a esse mundo para ser assassino, para matar, para nada disso. Nós viemos a esse mundo para lidar uns com os outros e vivermos uma vida normal na terra, e vir um novo céu e uma nova terra. Como nós vamos construir uma nova terra? Se respeitando, amando, investindo no amor. Independente se você crê ou não, não estou pedindo a você, telespectador, acreditar na reencarnação. Você não é obrigado, mas você também não pode deixar de respeitar aqueles que acreditam. Como eu também um dia, nem criticar, eu critiquei porque eu nem sabia desse negócio de reencarnação, mas eu vi lucidamente, com os meus arrebatamentos, o desdobramento, como a ciência diz. Eu chego a ver meu corpo deitado na cama ou no trabalho aqui. Eu estou aqui dentro do meu trabalho agora. Já aconteceu de eu sair daqui, ser levado para um lugar lindo, maravilhoso, sentar em cima de uma montanha e um anjo do meu lado falar comigo e conversar. Está vendo onde você está sentado? E isso eu relato no meu segundo livro, se eu não me engano, eu relato isso, segundo volume. Eu relato: você está sentado no lugar onde sentam os mestres espirituais, né? E assim por diante. Então, tudo é evolução. Está bem claro que esse mundo é uma passagem. Eu já gravei vários vídeos mostrando. Todo ano se repete, só troca de data. 2017, 2018, 2018 para 2019. Sempre a ciência evoluindo e a humanidade evoluindo. Crianças que antigamente levavam tempo para abrir os olhos, agora abrem os olhos. Crianças que antes levavam tempo para andar, agora andam rápido. Já tem criança mexendo em computador, pega em celular. Antigamente uma criança, para conseguir ler algo, levava às vezes anos. Então você está vendo que está evoluindo aí. A pessoa só não desperta se não quiser. Está tudo aí às claras, não tem como fugir disso. Então, meu amado, minha amada, o que eu quero passar para vocês é justamente isso. Eu passei a acreditar na reencarnação, Fábio, primeiro porque eu vivi, e depois comecei a avaliar, estudar e entendi o porquê que ela existe. Como eu falei, o caso de Elias, que ele veio com um propósito, que na verdade foi de confortar Jesus e de aparecer diante dos apóstolos para que eles vissem, relatassem, para que estivesse na Bíblia e hoje todas as pessoas tivessem conhecimento disso. E está bem claro, não tem como fugir disso. Está bem claro lá, não tem como fugir disso. Bem, já na Torá, né, e no Velho Testamento, segundo a Cabala, né, existem muitos códigos ali que falam a respeito disso. Agora, o que eu quero comentar com vocês, que vocês observem que eu não puxo sardinha para uma só religião física ou uma filosofia. O judaísmo tem mais de 5.000 anos.
Eu vou pegar uma nova filosofia, que é o Espiritismo, tem 200, 300 anos, né? A Reforma Protestante, de Martinho Lutero, tem 500 anos, né? E eu não puxo nem para A nem para B, eu estou falando que está dentro da Bíblia, tá? E outras coisas que não estão na Bíblia é o que eu vi, porque Deus fala em sonho, Deus revela, assim como revelou a A e a B, Ele revela a quem Ele quiser. Um outro detalhe importante dizer é que Moisés cometeu vários erros e falhas, e nem por isso Deus proibiu ele de vir à terra. E a Bíblia não fala que é a glória de Deus, não, ali está bem claro que é Elias e Moisés. E quando dá nome a personagem, é porque é o personagem, segundo a língua portuguesa. Se deu nome, é aquela pessoa. Então, meu amado, minha amada, que Deus te abençoe, tá? Fique com Jesus. Então, tá aí a resposta do meu amigo Fábio. Um forte abraço, que Deus te abençoe aí, a todos. E vai orando, pedindo a Deus que Deus vai te ajudar. Eu tenho recebido inúmeros comentários, inúmeras pessoas têm mandado, tanto evangélica como católica, budista, tá? Até budista já comprou o meu livro e da minha esposa. Pessoas de vários lugares têm entrado em contato conosco, porque o nosso propósito de vir aqui da terra, o meu propósito da minha esposa, é de trazer a mensagem que está na palavra de Deus e as revelações do Senhor, tá? Dentro de um contexto de estar sempre levantando o astral da pessoa. Viva a sua vida, seja feliz, sai fora de teorias que te jogam para baixo, tá? Ouça, se quer ouvir uma teoria que te joga para cima, tá? E não vai ter arrebatamento coisa nenhuma. Todo mundo vai passar pela morte física, eu já deixei isso claro, tá? E muitos que eu já falei em 2018 até partiram já, uns foram em 2016, 2017 foram vários que eu comentei, não, porque eu vou ver arrebatamento, e realmente viram individual, porque partiram. Aonde estiverem dois, Jesus falou, 3, um será tomado. Realmente, ele já foi tomado, ficou a esposa, ficou o filho. Por exemplo, minha filha foi tomada, ficou eu e minha esposa. Um será tomado e outro deixado para trás. E todo mundo é deixado para trás mesmo, porque alguém vai, depois o outro vai, e a vida continua. Tá bom, pessoal? O ladrão, ele vem, o ladrão quer a morte, ela vem sem avisar, tá? Ela vem, ó, levou e acabou. Que Deus abençoe, tá? E eu falo com convicção e garantia, todos vão passar mesmo. Não tem como fugir disso. Que Deus te abençoe, tá, pessoal? Viva a vida, pessoal. Tenho vivido a vida muito bem com a minha esposa, temos passeado mais, agora estamos livres, não temos mais aquela carga pesada, a gente faz o nosso culto no lar, e a gente está vivendo a vida. Toda terça-feira a gente faz o nosso culto no lar, e é uma benção. Tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe, um forte abraço. Shalom, Adonai, viva a vida!